Olá para você ligado na nossa programação. Pesquisadores da Unesp acompanharam adultos entre 20 e 40 anos que tiveram Covid-19 antes de se vacinarem e obtiveram resultados importantes. A infecção pelo SARS-CoV-2 tem um impacto maior no sistema cardiovascular de pessoas jovens, obesas e sedentárias, dificultando o controle da pressão arterial e promovendo também alterações na frequência cardíaca e respiratória. Para saber mais sobre esses resultados que foram encontrados, nós conversamos com o professor Fábio Santos de Lira, coordenador do projeto e também professor na Unesp em Presidente Prudente. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá a todos, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre o nosso projeto, que é extremamente importante a população ter essas informações. Professor, para a gente começar, como surgiu a ideia de acompanhar adultos jovens sem comorbidades antes da vacinação para avaliar especificamente essa questão do impacto no sistema cardiovascular? Bom, a ideia do projeto ela é bem interessante por conta do enredo que ela foi construída, né? Quando a pandemia estourou, né, em janeiro de 2020, na verdade, em março começaram a ter a transição para a Europa, para o Brasil, e nesse momento eu estava fazendo um período sabático na Universidade de Coimbra, em Portugal, o que eu me recordo é que na terceira semana de março começaram a fechar as universidades, estabelecimentos. Nesse momento, a União Europeia abriu uma chamada para fazer estudos multicêntricos entre vários países, e eu estava no lugar certo, na hora certa, porque eu era o único ali na Faculdade de Ciência do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, que trabalhava com a temática de imunologia do exercício, né? Então, eu me reuni com outros dois professores, o professor Manuel João, o Eli Silva, da Universidade de Coimbra, e com o professor Telmo Pereira, que é do Instituto Politécnico de Coimbra. Nós começamos a discutir uma temática para, naquele momento, pleitear alguns financiamentos europeus e depois aqui no Brasil. Como tinha muitos consórcios, muitos estudos avaliando idosos, diabéticos, obesos, nós fomos na contrapartida, né? Nós começamos a discutir quem eram as pessoas que seriam menos assistidas nos hospitais. E as pessoas menos assistidas eram os jovens, que estavam sendo menos acometidos naquele momento, sem nenhuma doença e com sintomas leve e moderado. Ou seja, eles eram diagnosticados, mas eles iam para casa. Eles não ficavam ali no centro médico. Então, essas pessoas, elas estavam totalmente desassistidas. E um dos questionamentos que nós levantamos será que uma pessoa sem nenhuma comorbidade, jovem e que teve sintomas leve e moderado teria sequelas graves do SARS-CoV-2, né, a longo prazo? Então, né, nessa discussão, né, nessa temática de alcançar esse público, que nós elaboramos o projeto, né, um projeto que está correndo em Portugal, está sendo coletado em Portugal e está sendo coletado aqui na Unesp de Presidente Prudente. Daí que surgiu essa ideia, dessa primeira conversa, olhando o cenário e vendo as pessoas que não estavam sendo assistidas, propriamente dita, ali naquele momento, né, em 2020. Professor, você comentou que os dados estão sendo coletados no Brasil, em Portugal também. Como que é esse processo de investigação? É um processo, nós chamamos de estudo multicêntrico, né? Então, nós elaboramos um projeto de pesquisa no qual ele seria execuível tanto lá em Portugal quanto aqui no Brasil. Uma problemática que aconteceu em Portugal e a gente não teve problema aqui no Brasil é que eles não conseguiram coletar os pacientes pré-vacina. Lá eles começaram a coletar após a vacina por questões logísticas deles, né?
Aqui no Brasil, nós coletamos as nossas coletas em maio de 2021, e como o processo de vacinação no estado de São Paulo foi extremamente acelerado, a gente teve que correr com as nossas coletas, né, para conseguir fazer todos os exames. Só para vocês terem uma ideia, né, são mais de 10 profissionais envolvidos, entre diferentes especialidades de médicos, de fisioterapeutas, professores de educação física. São 3 instituições aqui em Presidente Prudente que auxiliam nessa coleta. O paciente do projeto, ele faz cerca de 20 exames, no mínimo 20 exames. Então, assim, foi uma bateria de exames muito intensa para a gente monitorar esse paciente antes da vacinação. E nós estamos criando uma planilha, né, uma planilha integrada com os participantes de Portugal e participantes do Brasil, no qual também a gente vai conseguir, ao final do estudo, saber como que foi a trajetória natural da doença nos brasileiros e nos europeus, levando em consideração cultura, alimentação, uma série de fatores que divergem entre os países. Bom, o estudo está caminhando ainda, né? Mas até agora, o que surpreendeu em relação a esses resultados obtidos? Olha, são vários resultados. O que a gente conseguiu, né, o que a gente publicou num periódico internacional, que é justamente a temática da nossa entrevista, algo que surpreendeu muito foi que o sistema hemodinâmico desses pacientes estava alterado, né? Então, a frequência, eles chegavam já com a queixa que a frequência cardíaca deles estava elevada em repouso, né? Mesmo sentados, sem nenhum esforço, eles sentiam que a frequência cardíaca deles estava elevada. E aí nós realizamos uma série de testes, né, para avaliar essa capacidade, não só respiratória, cardíaca, muscular, e nós observamos que eles tinham um prejuízo respiratório, né, que é algo esperado, mas não muito esperado, porque eles são jovens, não têm doenças, tiveram sintomas leves e moderados, né? Geralmente fala assim, eu tive só 1 ou 2 sintomas, para mim não teve nenhum tipo de prejuízo, mas teve. Porque quando nós fomos avaliar um parâmetro chamado de variabilidade da frequência cardíaca, que é o resultado mais expressivo desse trabalho, nós observamos que os sistemas que controlam o aumento da frequência cardíaca e a redução da frequência cardíaca, eles estavam alterados. Então, o sistema nervoso simpático, que acelera o batimento cardíaco, ele estava maior nos pacientes COVID, e o parasimpático, que é o que reduz a frequência cardíaca, ele estava menor nos pacientes COVID. Então, tinha um comprometimento desse sistema cardiovascular, mesmo, né, esses pacientes, eles foram recrutados de 30 até 6 meses após a infecção. A média é de 2 meses após a infecção. E mesmo após 2 meses, esses pacientes jovens, sem doenças, com sintomas leves moderados, tinham uma alteração desse sistema cardiovascular. Isso chamou muita atenção, né, desse artigo que foi publicado. Nós temos outros conjuntos de dados que está em fase de finalização pré-vacina, tá? Ainda com os dados que foram coletados pré-vacina. Um dado que eu adianto para vocês é que esses pacientes, eles têm uma tendência a exibir um quadro de resistência à ação da insulina, né, o que a gente chama de pré-diabetes. Eles estão com as concentrações de glicose e insulina alteradas também. Quando comparado, tá, só para a gente contextualizar, nós recrutamos um grupo que foi infectado pelo SARS-CoV-2, que tinha positivo para o COVID, e um grupo que testava negativo para o COVID. Então, comparando com aqueles que não foram infectados com COVID, né, esses pacientes COVID, eles têm alteração não só cardiovascular, mas também metabólicas e inflamatórias. Tá? Esse outro conjunto de dados a gente ainda está elaborando um manuscrito para submissão em revista internacional. E vocês também conseguiram traçar a relação com o sedentarismo e a obesidade?
Isso, perfeito. Um dos desfechos, né, um dos principais objetivos desse trabalho era avaliar o impacto do envolvimento das pessoas com a prática de atividade física e a composição corporal delas. O que nós podemos observar é que pessoas que eram sedentárias e tinham excesso de gordura corporal exibiram quadros piores comparado àquelas que treinavam e tinham gordura corporal reduzida, né? Então, o sedentarismo e a obesidade foram fatores determinantes que potencializaram, né, o agravamento dessas sequelas. E, professor, como esses resultados ajudam a compreender os impactos da Covid-19 no organismo de pessoas sem doenças pré-existentes, desse público específico dessa faixa etária? É um alerta que esse estudo ele agrega para a comunidade, que mesmo pessoas que não tinham doença, que são jovens, né, que geralmente elas não vão se queixar, né, de uma dor de cabeça ou de alguma alteração que elas estão sentindo, que procurem um médico, um posto de saúde, e façam exames minuciosos, tanto cardiovascular, tanto hormonal, quanto funcional, porque a força muscular também fica reduzida. O estado de fadiga desses pacientes também estava aumentado. Então, é um alerta para aquelas pessoas que tiveram sintomas leve a moderado, que não foram internadas, que não têm doença, que procurem um posto de saúde e façam exames mais detalhados, porque ela pode ter, sim, uma sequela que não é visível agora, mas o grande receio é que daqui algum tempo possa vir desenvolver alguma cardiopatologia nesse paciente que foi infectado com Covid. Então, esse que é o grande alerta. Professor, você mencionou que a pesquisa ela está em andamento, então só explica para a gente quais são os próximos passos, o que deve ainda ser desenvolvido. Tá, essa pesquisa é um estudo de segmento, né, um follow-up. Nós fizemos essa bateria de exames antes da vacina. Nós fizemos agora, acabamos de terminar as coletas 6 semanas após a vacinação. Então, todos os voluntários, inclusive o grupo controle, eles foram vacinados. Após 6 semanas, eles retornaram para a Unesp para fazer todas as coletas novamente. E eles vão ser recrutados daqui a 1 ano, após a vacina, para fazer uma nova bateria de testes para que a gente consiga monitorar se essas alterações, tanto no âmbito cardiovascular, inflamatório, metabólico, força muscular, função respiratória, elas vão se persistir ao longo do tempo. Então, é um estudo que nós fizemos a segunda coleta, e ainda eles vão voltar novamente daqui 12 meses para fazer um novo exame, e aí a gente vai saber, né, o quanto esses sintomas, essas sequelas, elas persistem, e se o nível de atividade física e a composição corporal realmente são fatores que agravam ao longo tempo, né, dessa longa Covid, né, desses aspectos impostos pelo SARS-CoV-2. Sem dúvida, uma pesquisa bastante completa, longa, né, e que vai com certeza trazer muitos benefícios e um conhecimento necessário para o enfrentamento da Covid-19. Professor, eu agradeço mais uma vez a sua participação conosco. Eu que agradeço, muito obrigado, e é sempre um prazer falar aqui com vocês. Obrigado. E nós ficamos à disposição, então, para divulgar futuramente, né, esses próximos resultados. Obrigado. Esta edição do Boletim Unesp Notícias fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação para outras informações sobre pesquisas e ações da universidade. A gente se vê. Tchau!